Eu sei que vocês já devem nos conhecer, mas nós precisamos nos apresentar. Eu sou o Leandro da Rafa. E eu sou a Rafa do Leandro. E nós somos casados para sempre. Glória a Deus. Irmãos, eu estou muito feliz hoje da gente poder estrear aqui, pastor Wagner, falando junto um desafio. Que desafio. Um desafio para ela, porque eu falo muito, né? Exatamente. Mas a gente resolveu se lançar aqui e tenho certeza que Deus tem algo tremendo para a nossa vida nessa noite. Amém? Amém. Nós chegamos aqui hoje, não sei se vocês viram, mas a Rafa, ela trouxe aqui, ó. Alguém sabe o que é isso aqui? Prumo. É um prumo. A gente está falando sobre edificação. Edificar. E quando a gente estava pensando sobre esse tema, nós começamos a pensar assim, o que a gente vai falar? E a gente olhou para a construção civil. Eu falei assim, a construção civil, ela é interessante, eu não sou engenheiro, não sou da área, então me perdoe aí se eu falar alguma bobagem, mas pelo menos foi o que a gente estudou, o que a gente procurou entender. A construção civil, você pega ali, você faz o alicerce quando você vai montar uma casa, e depois quando você vai para a parte da construção das paredes, você usa o prumo. O prumo, ele serve para você deixar a parede retinha. Você coloca ele ali e você vê se a parede ela está alinhada. E quando a gente olhou para essa ilustração, eu falei assim, é interessante, porque quando a gente está falando sobre famílias, a gente está falando sobre uma construção. A gente está falando sobre algo que começa às vezes lá no namoro, às vezes antes mesmo do namoro. Eu sempre falo aqui, quando eu era solteiro ainda, eu já orava a Deus pedindo que o Senhor me desse uma família estruturada, que Deus me desse o privilégio de ter uma família que fosse bênção, uma família no prumo. E o prumo ele serve o quê? Para não deixar a parede torta. E se você constrói uma parede e ela sai torta, em algum momento aquilo ali pode dar problema. Vai cair aquela parede, vai danificar. Outro dia eu estava vendo um meme desses aí na internet, o pedreiro lá construindo a parede e o tijolo tudo torto, a parede toda torta. Eu falei, meu Deus do céu, não sei nem como é que fica em pé aquilo ali. Em algum momento vai dar problema. Tem toda uma técnica para você construir aquilo ali, assim como a família. Assim como a gente constrói uma família, nós também precisamos de alguns recursos. Nós também precisamos entender o que a palavra de Deus, ela fala sobre construir uma família. E é interessante que o prumo, ele me levou à figura da palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que vai colocar a nossa vida, a nossa família no prumo. Vai equilibrar a nossa construção. Vai fazer com que a construção, ela fique ali, ó, retinha. Quando alguma coisa está saindo do eixo, a gente vai lá, coloca o prumo, coloca a palavra de Deus e fala assim, está saindo fora, está desequilibrado. E eu queria pensar hoje com você sobre esse tema, como construir uma família equilibrada, como fazer isso? E nosso Deus é um Deus de equilíbrio. A palavra de Deus, ela traz para a gente alguns textos que falam sobre isso. Olha o que diz lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Equilíbrio. O nosso Deus é um Deus de equilíbrio. Eclesiastes, capítulo 3, é o texto que a gente vai usar hoje como base dessa palavra. Ele nos lembra que há um tempo para tudo. Há uma estação para cada coisa na nossa vida. Eu falava com a Rafa hoje, quando a gente estava estudando essa palavra. Você já parou para ver a estação? Nós temos aí o inverno e o verão, o equilíbrio. Nós temos o frio e temos o calor. Você olha, tem a primavera,
mas você tem o outono. É o tempo de florescer e daqui a pouco é o tempo de cair as flores. Interessante isso. O nosso Deus é um Deus de equilíbrio. E a nossa família, ela precisa ser uma família equilibrada. Ai, ficar no prumo não é fácil, gente. Para ter uma família equilibrada, a gente vai ler Eclesiastes 3, a partir do 1. E eu te convido a acompanhar a gente com essa leitura. Eclesiastes 3, a partir do 1. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derrubar, tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar algo e tempo de desistir da sua busca. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de consertar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, aqui está a sua palavra. E nós entendemos que a sua palavra, ela é equilíbrio para nós. E nós queremos entender, Deus, o que o Senhor quer nos ensinar para que tenhamos uma família equilibrada no Senhor. Fala conosco nessa noite, Deus. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Amém. Esse capítulo de Eclesiastes nos ensina muitas coisas, né? Que há um tempo para cada situação da nossa vida. Cada fase, como o Leandro falou, a gente pode perceber pelas estações, né? Na primavera tudo floresce e no outono as folhas caem. Há um tempo para todas as coisas. E isso nos remete ao equilíbrio, ao prumo. Vou fazer igual você fez comigo, levanta. Ao prumo. Equilíbrio. E esse capítulo, ele nos fez pensar em alguns princípios que a gente lembrou da nossa história e a gente vai compartilhar algum pouquinho, porque são 26 anos de casado, com algumas poucas experiências que a gente tem juntos. Mas, juntando com essa campanha que é edificar, que é construir, né? A gente separou 3 tópicos para entender com vocês e compartilhar sobre viver, construir. Como construir uma família equilibrada? Como? A primeira coisa, entenda que existe tempo para amar e tempo para ser amado. Está lá no verso tempo de amar, no verso 8, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Então, há tempo de amar. Amém? Só que também precisa ter tempo de ser amado. Não é verdade? Quando a gente lê essa palavra, quando a gente lê esse texto, a gente pode parar para pensar o seguinte: meu Deus do céu, como assim? Existe tempo de amar e tempo de parar de amar, pastor? Sim. Reparem que muitos homens, eles são criados para ser aquele cara brutamonte, o cara durão, aquele camarada que fala assim: não, homem não chora, homem não sensibiliza, homem é ogro, né? Né? Tem que ser macho. E na verdade, a gente esquece às vezes de amar e de ser amado. Quantas vezes a gente é criado dentro de um contexto familiar onde a mulher às vezes vai lá, faz um carinho no marido, ela faz um chamego, pega o filho, faz um carinho, mas o marido não. Ele é aquele cara durão. A mulher às vezes chega para fazer um carinho nele, ele se afasta. Não sabe receber amor. Ele sabe até dar. E às vezes ele usa alguns artifícios para poder demonstrar esse amor, mas ele mesmo não consegue receber esse amor. É interessante que na segunda-feira a gente estava aqui no culto dos homens,
E o pastor Efraim, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele tem o filho dele, o Tito, filho dele pequenininho, e ele ensinou o Tito a demonstrar amor pelas amiguinhas dele. Então o Tito, quando ele chega ali, ele encontra uma amiguinha, ele vai lá dar um beijo no rosto dela, ele abraça, ele diz que ama, ele encontra um amigo, rapaz, que saudade de você, e ele abraça, ele faz carinho nos amigos. Por quê? Ele quer estar perto, alguém que ama, alguém que demonstra. Esse equilíbrio, essa troca, ela precisa acontecer dentro dos nossos relacionamentos. Muitas famílias hoje perderam essa essência, a essência de demonstrar o amor, de demonstrar o carinho. Eu, durante muito tempo, quando eu namorava ainda com a Rafa, eu sentava lá no pé da cama dela, e aí ficava fazendo carinho, cafuné na cabeça dela, para ela poder dormir. Só depois que ela dormia que eu ia embora. Aí depois a gente casou. Hoje em dia ela fala assim: poxa amor, nunca mais você fez um carinho. Cadê aquele cafuné, Ontem eu fiz carinho. Não, tem um tempão que você não faz. Porque eu sou muito de dar o carinho. A Rafa já não tem muito isso. Então a gente precisou aprender a entrar nesse equilíbrio. Hoje eu vou fazer carinho em você, mas hoje é o teu dia, hoje você vai fazer carinho em mim. Então, aprender a incentivar o outro a viver isso também. E você que é pai, você que é mãe, incentive isso do teu filho também. Incentive ele a fazer carinho. Você demonstra às vezes carinho pelo teu filho, você abraça, você beija, você faz tudo, e o filho está ali, só recebendo. Não, fala para ele: hoje é dia de você fazer carinho em mim. Chama ele para fazer carinho em você. Faz uma massagem aqui no pé da mamãe, vai. Faz uma massagem aqui no pé do seu pai. Cheguei cansado do trabalho hoje. Ensina. Equilíbrio. A família, tem dia, meu irmão, que você chega em casa moído do trabalho, cheio de problema, doido para receber um carinho, mas você não fala isso para tua esposa. Você não fala isso. Você não fala isso para o teu filho. Às vezes o filho está lá, grandão, já barbado. Fala para ele: aí filho, hoje não estou bem não. Vamos dar uma volta comigo? Vamos dar uma volta? Equilíbrio. Hoje, equilíbrio. A massagem. Gente, lá em casa, eu preciso contar essa experiência. Que lá em casa a gente passou por um período assim de adaptação para entrar nesse prumo aqui. Levanta a mão, Leandro. Isso, fica assim, com a mão levantada. Cadê? Para entrar nesse prumo aqui, porque nessa parte do amor. Eu aprendi, depois que eu li... Quem é que já leu As 5 Linguagens do Amor? Esse livro. Quem não leu, por favor, faça isso. Leia este livro. Vai te poupar muito tempo e energia. Vai te poupar muita energia, muito tempo, muita discussão, muita frustração. Por quê? Eu, depois que eu li, depois de muito frustrada, porque o Leandro era o seguinte, vou começar por ele, depois eu vou pelos outros componentes da família. O Leandro era assim, eu chegava com um presente para ele, e eu dava para ele toda feliz. E ele falava assim: obrigada, amor. Zero emoção. Prático. Zero sentimento. Nada, assim, sabe? Uma pessoa fria, insensível. Eu ficava: gente, não é possível. Que pessoa mais insensível. Quando, depois de muita frustração, sabe, gente? Muita frustração. Eu, lendo esse livro, fui entender que assim, a linguagem do abençoado não era presente. A minha linguagem é presente. Eu amo dar presente e amo receber, seja um bombom. Hashtag fica a dica. Eu me sinto a pessoa mais amada do mundo. E ele não é a linguagem dele. Então eu dava a minha linguagem para ele, achando assim: nossa, ele vai se sentir legal, obrigada. Porque não é a linguagem dele. Mas se eu dissesse para ele assim: amor, cara, te amo, senta aqui, vamos assistir um filme. Nossa, ele ficava todo feliz. É a linguagem dele. Então, assim, quando eu comecei a descobrir isso e fui entender que relacionamentos da minha família, de pai, de mãe, cara, foi tão esclarecedor isso para mim. E lá em casa, é assim, eu fui perceber, por exemplo, a Malu é igualzinha a mim nesse sentido. Hoje mesmo eu dei um cordãozinho para ela ali agora. Ela:
Ai, mãe, obrigada. Ela amou o cordão, ela tem a mesma linguagem que eu. O Mateus é igualzinho o Leandro. Eu poderia dar para ele, valeu, mãe. Não liga para presente, não liga para nada disso, mas senta com ele, bate um papo, cara, que ele se sente a pessoa mais amada do mundo, certo, Mateus? E assim, a gente precisou passar por essa escola, né, amor? Por essa escola, nesse aprendizado. E assim, isso muitas vezes a gente replica, né? A gente faz isso dentro de casa, com os pais, com familiares que a gente mora. E a gente, às vezes, cobra da pessoa uma reação que ela deveria ter feito. Olha, eu fiz com tanto empenho, mas ela teve uma reação péssima. Ela teve uma reação péssima porque aquilo não é a linguagem dela, não é aquilo que ela... se você fizer exatamente o que ela gosta, você vai deixar a pessoa sentir a pessoa mais amada do mundo e nós chegaremos ao prumo, ao equilíbrio. Amém. Então, meu irmão, fica para você aí uma dica. Aprenda a exercer esse amor intencional. Quantas vezes você vai precisar fazer isso com intenção mesmo, com objetivo? Hoje eu vou amar aquela pessoa, seja seu pai, seja sua mãe, seja alguém que você convive, seu irmão. Às vezes a gente vive ali com o irmão, cresceu ali junto, brigando o tempo inteiro, trocando farpa o tempo inteiro, e tem gente que vive em pé de guerra, irmão. Não encontra um equilíbrio dentro de casa, é discussão o tempo inteiro, é bateção de boca, sabe? Não, encontra um equilíbrio nisso. Tem tempo de falar, mas também tem tempo de você parar de falar, sabe? Tem tempo de você amar, tem tempo de você também, dar uma trégua. Demonstre o amor ali, sabe? Descubra qual é essa forma de amar, demonstrar o amor, e a forma também de receber. Conversem sobre isso em família. Às vezes a gente tem dificuldade disso. Qual é a tua linguagem? Qual é a linguagem do amor que você tem? Às vezes, atos de serviço, gestos de carinho, presente. Receba o amor com gratidão também. Quando alguém demonstrar, agradece. Quando alguém chegar junto para você, cheguei lá, trouxe um presentinho, amor. Poxa, muito obrigado. Valoriza. Não seja insensível, sabe? Aprenda. Não é o carro que você queria, né? Mas chegou lá com a camisa para você do Mengão. Glória a Deus. Está amarrado. Então, você vai agradecer a Deus pela esposa que você tem, pelo pai que você tem, pelo filho que você tem, sabe? Aprenda a exercer essa linguagem. Aceite de coração aberto mesmo, mas procure saber qual é a linguagem do outro. Desenvolva isso no seu filho, na sua filha. Às vezes você tem lá a sua mãe, você convive há anos com ela e não descobriu qual é a linguagem que ela tem. E aí você começa a falar: mãe, eu te amo, mãe, eu te amo, mãe, sabia que você é a pessoa mais importante da minha vida? E aquilo não transborda nela, ela não consegue se sentir amada com essas palavras. Agora, se chegou da rua, comprou aquele jarrinho de violeta para ela, levou, pô, melhor filho do mundo, lembrou de mim, vai se sentir amada, vai se sentir a melhor mãe do mundo, o melhor marido do mundo, a melhor esposa do mundo. Então exerça isso, se abra para isso. Você quer uma família edificada? Você quer realmente uma família equilibrada? Se abra para desenvolver esses sentimentos dentro de casa. Amém. Cultive isso, cultive isso. Amém. Amém. Como construir uma família equilibrada? Segundo ponto, saiba que há tempo de falar e há tempo de calar. Aí, meu irmão, é o que o negócio complica. Aí é que o negócio complica. Olha o que diz lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7. Ele vai dizer que há tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Tome o prumo para você. Agora é minha vez, brincadeira. Gente, comunicação é algo fundamental, né? Para a vida.
para a vida. Comunicação é fundamental para a vida, para relacionamentos, principalmente para relacionamentos familiares, principalmente para a gente que vive dentro de uma casa, com pessoas. A gente precisa conviver, nós precisamos comunicar, nos comunicar, certo? E saber falar e saber ouvir é algo fundamental. Quando um só sabe falar, e o outro não sabe ouvir, que é o caso normalmente de quem só sabe falar. Estou vendo gente catucando aí. A pessoa que só fala, ela tem dificuldade de ouvir, porque ela só fala. Não é verdade? Mas a gente precisa desenvolver um equilíbrio nessa comunicação. Nós precisamos aprender a falar e a ouvir. E há um momento certo de falar e um momento certo de ouvir. Sabe? E isso é um desafio para dentro de uma casa, é um desafio dentro de uma família. Eu não digo só de um casamento, eu digo para dentro de uma casa mesmo, né? Onde todo mundo... São várias pessoas, às vezes com personalidade diferente, com temperamentos diferentes, com ideias diferentes, com posições diferentes, querendo falar. E quem vai ouvir, quem vai falar, qual é o momento? Vamos encontrar o equilíbrio. Né? Nós precisamos encontrar dentro da nossa família um conforto, a começar um conforto, para a gente poder ter a transparência. Eu preciso ficar à vontade para conversar com o Leandro, eu preciso ficar à vontade para conversar com o Mateus, que hoje nós moramos, eu, Leandro, Mateus e minha mãe, sogra dele. A gente precisa estar à vontade para conversar com qualquer assunto. Ué, não subiu o prumo por quê? Eu falei, nem subiu o prumo, vocês viram. E hoje, isso a gente construiu na nossa vida. Né? A gente precisou construir isso na nossa vida. Você quer me dar o prumo? Tá bom. Por favor. Gente, eu venho de uma família falante. Pensa numa família de maritaca, uma família que fala, meu irmão, uma família que, não é brincadeira não, você passa na porta, na janela, parece que é briga. Parece briga. Parece que é confusão, é família de italiano, né? Família que fala alto, todo mundo ao mesmo tempo, ninguém para falar, um tá falando, o outro fala mais alto ainda e vai por cima. Gente, é impossível tu tá rindo conversar. Porque tua família é igual, né? É assim mesmo. A minha família e famílias, elas são construídas de bagagem. Bagagem. Eu vim com uma bagagem. A Rafa, na verdade, eu vim com uma malha enorme, né? A Rafa chegou lá com uma pochete. E eu cheguei com uma mala enorme. Porque a minha família é uma família extremamente calorosa, falante. Ninguém para ouvir o outro. Para você poder falar, nossa, é interessante que... Não adianta nem levantar o dedo, não adianta. Eles ignoram o dedo. Sabe aquela coisa, você que faz reunião online, de levantar a mãozinha, você aperta lá a mãozinha para falar, você vai ficar com a mãozinha levantada. Você não vai falar. Você não vai falar. Ou você fala mais alto do que quem está falando, ou então você vai ficar lá, mudo. É assim que funciona. Todo mundo falando, aquela confusão, aquela coisa toda. E a família da Rafa... uma família silenciosa, calada. Eles não falam nem entre eles. Pensa num silêncio sepulcral. Eu chegava na casa dela, o máximo que eu ouvia era o Emílio Santiago tocando no sábado. Era o máximo. A mãe dela fazendo faxina lá, ou botando ela para fazer faxina também. Ela chegava junto lá com a mãe dela e era isso. Quando a Rafa ia lá para casa, ela saía de lá com dor de cabeça. Gente, assim, eu posso... Pelo amor de Deus. Segura aqui comigo. Não, vamos segurar junto, só para eu fazer uma observação. Até hoje, tá, gente? Eu saio de lá com dor de cabeça. Mas não sai de lá. Mas eu não saio de lá, eu amo essa família. É minha família, né? Hoje é minha família, há muitos anos é minha família.
Mas eu saio de lá com dor de cabeça, até hoje. Mas é incrível. Mas aprendeu a falar alto. E hoje, os meus filhos falam assim, cara, fala baixo. Eu falo, gente, como assim eu peguei esse negócio, essa família? Cara, só... Ao longo do tempo, isso foi se tornando um problema. Isso foi se tornando um problema para a gente, porque eu falava, e a Rafa ouvia, e eu não parava de falar. Então, durante o nosso relacionamento, na construção da nossa família, essa junção do cara que fala demais, fala pelos cotovelos e fala sem filtro, com alguém que fala através de código Morse. Tem que decifrar. Entendeu? É impressionante. Então, assim, a gente, essa diferença, né, de construção familiar, de equilíbrio que a gente precisava ter dentro de casa, e a gente não tinha. Isso um dia virou um problema. Um dia, de tanto eu falar, a panela de pressão explodiu. Ela não aguentou mais, ela falou, pelo amor de Deus, cala a boca. Eu não aguento mais ouvir você falar. Eu quero mesmo me separar de você. Chegou a crise. A crise bateu na porta lá de casa. Por quê? Não tinha equilíbrio. Não tinha equilíbrio. Eu não tinha sensibilidade de entender que eu precisava calar. Tempo de falar e tempo de calar. Eu só sabia o tempo de falar. O tempo de calar, eu não aprendi isso na minha vida. A minha família não me ensinou isso. E não porque minha família era ruim, e a família dela também não ensinou ela a falar, e não por isso a família dela era ruim, era uma cultura. Então a gente tinha que encontrar esse equilíbrio. E onde é que a gente foi encontrar esse equilíbrio? Onde a gente foi encontrar esse prumo? Na palavra de Deus. Na igreja. Na comunhão. Entendendo que Deus precisava fazer parte disso aqui. Ei, peraí, cara, olha só, você está falando demais. Eu te amo, eu gosto de ouvir você falar, mas peraí, me dá um tempinho, me dá um espaço, deixa eu falar também. Deixa eu falar. Eu não deixava a Rafaela falar. E aí chegou esse momento da gente trabalhar isso também na vida dos nossos filhos. Que ele não deixa. Né? A Malu, ela quando era pequenininha, ela tinha um apelido. Vou revelar hoje aqui. Vou revelar. Ela nesse ponto puxou o papai. Fala pelos cotovelos, parece que não, né? Quietinha, mas fala demais. Sabe qual era o apelido dela? Cimetância. Se mete em tudo. Se metia em tudo, irmão. A gente estava lá arrumando. Ainda é, tá? A gente estava lá arrumando a bolsa do Lucas para sair. Ela, já pegou a mamadeira? Já pegou a fralda dele? Pai, tem que pegar o lenço umedecido. Era assim. Por quê? Alguém que aprendeu com o pai a falar pelos Ontem cotovelos. mesmo, ela lá em casa, ela falou alguma coisa. Mateus, você tem que fazer isso que ele. Já guardou a língua? Porque ela é a cimetância. Ela fala pelos cotovelos. E o Mateus já é o contrário. É aquele que, calado, Puxou mamãe nesse ponto. guarda as coisas, fica na dele, remoendo ali sentimentos. Então, às vezes, a gente precisa parar, falar para ele, filho, o que está pegando? Vamos conversar aqui, cara. Vamos dar uma volta na praia? E aí a gente bate um papo, a gente troca uma ideia. Aliás, a gente está precisando, né? Estou devendo a ele uma praia. Então, assim, é o equilíbrio. É a gente buscar esse equilíbrio dentro da família. Essa cultura que você implanta dentro da tua casa, ou que você absorveu isso do seu pai, da sua mãe, carregue isso com cuidado para dentro da sua família. Mantenha esse equilíbrio. Olhe para a palavra de Deus, olhe para a Bíblia e veja como ela é o prumo da sua vida. É ela que vai te ensinar o momento certo de falar, ei, está falando demais, baixa a bola, cala um pouquinho a sua boca aí, ouve um pouco, né? A Rafa me ensinou isso, me ensinou que Deus, Ele nos deu 2 orelhas, né? E uma boca, para a gente ouvir mais e falar menos. Sim. Quantas vezes, né, a gente deixa de ser transparente, a gente deixa de falar o que a gente sente,
Por quê? Ou porque a gente não tem espaço na nossa família para falar, ou porque a gente não se sente confortável, porque o outro não vai ouvir. Então, a gente não consegue expor as nossas necessidades, os nossos sentimentos, aquilo que as nossas ideias. E como isso é importante. Um recado, um conselho que eu te dou. Não guarde. Converse. Essa foi a minha dor e eu precisei sofrer na pele, né? Por ter guardado. Uma hora a panela, e quando a panela de pressão explode, ela faz uma sujeira danada na cozinha, né? Aí a gente tem que limpar, dá um trabalho danado para limpar. Então, é melhor a gente desligar na hora certa. Não deixar a sujeira, não deixar a panela explodir. Fale, não guarde, mas fale. Fale o que tem que ser dito, fale com educação. Fale não com autoritarismo, não fale porque agora até no início, porque quando nós estávamos reconstruindo a nossa família, a gente precisou se adaptar, né? Eu precisei aprender a falar e ele precisou aprender a calar. Então, era um exercício, gente. Era um negócio de doido. Tinha hora que ele falava, deixa eu terminar de falar. Até hoje, de vez em quando, eu estou falando, ele já me corta na tramontina, no meio da frase. Aí eu, posso terminar? Aí ele, tá, desculpa, volta. É a essência dele. Mas a gente se colocou à disposição de vai dar certo, isso vai dar certo. Às vezes a gente acha assim, não, a pessoa é totalmente diferente de mim, não vai dar certo isso não. Gente, dá certo. Dá certo. Se a gente tiver o Senhor no centro e a disposição da gente de falar assim, olha, eu vou me adaptar a isso. Para mim, falar, gente, é completamente desconfortável. Porque eu falava para o Leandro assim, cara, pessoa chata. Tudo tem que justificar. Para eu falar, eu teria que explicar tudo para ele. Ele diz que é argumentador. Para mim é chato, entendeu? Aí eu preferia ficar quieta, entendeu? Melhor ficar quieto do que falar. Mas eu tive que aprender a enfrentar o leão, entendeu? Eu falei, agora ferrou, agora ele vai ter que me ouvir. E aí, até eu lembro de um dia que a gente estava no carro, e aí a gente sentou no carro e foi para a Barra. A gente no carro, e ele sentou e começou. Gente, eu já não estava aguentando mais. Eu já estava ficando assim, sufocada. Eu falei, bom, quase se jogou da janela. Eu estou em tratamento, né? Estou em construção, então vamos lá, vou botar em prática. Eu só fiz assim, amor, cala a boquinha um pouquinho. Cala a boquinha. Aí ele olhou para mim e ele, cara, é sério? Você está falando isso? Eu falei, tô, amor, você está falando desde a hora que a gente saiu de casa. Eu já não estou conseguindo nem mais pensar no que você está falando. Ele, tá bom, amor, desculpa. É verdade. Aí ficou um silêncio, aí mas de vez em quando, se você quiser falar, pode falar, não tem problema, de vez em quando pode. Toda hora, o tempo todo não dá. E assim a gente foi se ajustando, sabe? E isso foi se tornando algo até desafiador, mas serviu de muito amadurecimento para nós, sabe? Hoje a gente brinca, até eu falo, cara, peraí, deixa eu falar, a gente faz isso brincando. No início não era muita brincadeira, não, o negócio era sério. Mas vale a pena, porque dá certo, gente, dá certo. Se coloque à disposição para mudar pelo outro. Se coloque à disposição para mudar pelo bem-estar do outro. Porque, às vezes, você fica tão resistente. Eu não vou mudar, eu sou assim, o outro tem que mudar. Não é isso que o Senhor está nos chamando. O Senhor está nos chamando para ter uma família equilibrada. E uma família equilibrada exige de nós também um sacrifício. Hoje, eu vejo eu falando aqui para esse monte de gente. Quem me conhece há alguns anos atrás não imaginaria que eu estaria aqui. De tão calada, tão tímida, tão para dentro que eu era. É o Senhor, foi o Senhor que foi nos moldando e tem me moldado até hoje. Tanto é que eu estou aqui falando e Ele está segurando o prumo. Olha isso, gente. Eu nunca ia imaginar que isso iria acontecer. Eu vou continuar falando e Ele vai ficar segurando o prumo agora. E quietinho, né? E quietinho, olha isso. Só Deus pode fazer isso. Vai.
Gente, como construir uma família equilibrada? Terceiro e último ponto que eu queria trazer para vocês. Olha o que diz lá no versículo 4. Precisamos aprender que na vida há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir também. Versículo 4 diz assim: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Família é lugar que tem altos e baixos. Tem momentos que você está lá em cima, mas tem momentos que você também está lá embaixo. Mas o mais importante disso tudo é você enfrentar isso junto. É você falar assim: não, é a minha família, é a família que Deus me deu. Tem que ter um equilíbrio nisso aqui. A vida não é só de tristeza, a vida também não é só de alegria. Tem momento que é igual montanha-russa. Tem momento que a tua família está lá em cima, você está sorrindo, está vivendo o melhor. Daqui a pouco você está lá embaixo, está no vale. Mas é a minha família. É a minha família, é a minha mãe, é o meu pai, é o meu irmão, é a minha esposa. É a minha família. Eu vou lutar por ela. Eu não abro mão disso. A minha família precisa ser uma família equilibrada. E quando a gente olha para essa palavra, a gente vê que o equilíbrio entre momentos de alegria e os momentos de tristeza, eles fortalecem os nossos laços. Como isso faz a gente sair mais forte. Como isso faz a gente entender de que nos momentos de alegria a gente está junto, mas nos momentos de tristeza, beleza, a gente também está junto. E nos momentos mais ou menos a gente também está junto. Isso fortalece o laço. Isso nos faz entender que o que une o casal, o que une a família, o que vai trazer esse equilíbrio é a presença do Senhor dentro da tua casa. Porque no momento de alegria, você está lá dando glória a Deus. Deus, muito obrigado pela minha família, muito obrigado pelo meu pai, muito obrigado pelo meu irmão, muito obrigado pela família que o Senhor constituiu aqui, obrigado pela minha esposa, Deus, obrigado pela minha tia que cuida de mim, obrigado pela minha avó que cuida de mim, obrigado, Deus. Mas no momento de tristeza, você está lá também. Deus, fortalece aqui, Deus, fortalece, Deus. Eu sempre, quando um casal jovem vem me procurar, falando assim: pastor, eu quero casar. Eu falo assim para ele: por que você quer casar? Não, pastor, porque eu amo, essa é a mulher da minha vida. Eu falo: meu irmão, posso falar uma coisa para você? É pouco. É pouco. Vai ter dia que você não vai sentir esse amor todo. Vai ter dia que você vai querer esganar essa mulher. Vai ter dia que você vai querer matar ela, esconder o corpo, né? Meu Deus do céu. Misericórdia, Jesus. Vai ter tempo dia. De matar, tempo de... A gente não pode controlar os nossos pensamentos, não. Agora a gente pode controlar as nossas ações. Pode controlar. Matar, esconder o corpo, já pensei. Né? Separação não. Né? Separar dá muito trabalho. Então eu vou confessar, eu também já pensei. Mas o que faz a gente se fortalecer? O que faz a gente pensar assim: não, pô, é minha esposa, é a mulher que, quando a gente está lá em cima na montanha-russa, está comigo, está sorrindo comigo, está feliz comigo. Agora, na hora da tristeza, está comigo também, de joelho no pé da cama, chorando comigo. No momento que as coisas apertam, ela que está do meu lado. Isso é família, isso é equilíbrio. Filho nunca deixa de ser filho. Você já viu isso? Filho pode aprontar o que for, a mãe não esquece não. A mãe está lá sempre lutando por ele. Não, é meu filho, pô, meu filho, ele vai sair dessa. Vai sair dessa. Uma hora ele vence isso. É meu filho, pô, 9 meses na minha barriga. O pai às vezes até pode ficar de durão, né? Não, quero saber mais desse cara não, aprontou demais comigo, aquilo tudo, tá, durão. Mas no fundo, sabe, é filho, pô. É filho, é família. Equilíbrio. Deus é que nos dá esse equilíbrio. A gente, nessa área da nossa vida, nós tivemos que aprender, né, na prática, a viver
os altos e baixos, né? E viver adaptando a nossa vida diante da nossa realidade que nós tínhamos, muitas internações com o Lucas, e muitos dia das mães, aí tinha que levar as crianças, aniversário do Nando, vamos todos, leva o bolo, vamos para o hospital. E a família, eu, Nando, Malu e Mateus, para cantar o parabéns para o Nando, porque estava no hospital. E dias difíceis, mas nós estávamos sempre juntos. Uma coisa que eu sempre falava lá em casa é assim: somos um time de futebol. Cada um tem o seu papel fundamental aqui, mas com um único objetivo. Então, a gente tem que se ajudar. Esse era o meu lema o tempo todo. Quando um fugia da sua tarefa, eu falava: olha o time de futebol, gente, nós somos um time de futebol. E a gente sempre precisou estar nos momentos difíceis juntos, porque isso eu tenho certeza absoluta que estar junto no momento da dor nos fez ficar mais unidos, mais fortes, mais como família mesmo, sabe? Estarmos juntos no momentos de dores. Mas era um desafio também estar nos momentos de alegria. O nosso objetivo é estar junto, porque a dor era uma realidade, entendem? A dor era uma realidade. Para a gente, estar nos momentos de alegria era o nosso maior objetivo. Quantas vezes as crianças tinham que ou viajar com os parentes, porque nós estávamos, com o Lucas, ou a gente revezava, mas a ideia é: todo mundo vai estar junto. Nós precisamos estar juntos. Eu lembro que no início da pandemia, no auge da pandemia, ninguém saía, ninguém nada. O Mateus sofre uma queimadura de 2º grau. E nós tivemos que correr com ele para o hospital. E a Cimetância, ela era minha auxiliadora. Ela era Cimetância, mas ela sempre foi a parceira, minha parceirona lá de casa. E o Mateus precisou fazer 2 procedimentos. E o Lucas a gente não podia sair de casa, a gente tinha que ter um cuidado para o Lucas não se contaminar. Era uma tensão que todo mundo estava vivendo, né? E a gente ficava revezando, e eu lembro que Malu dormia com o Mateus no hospital, e a gente revezava, e um ficava com o Lucas. Nós éramos um time, somos até hoje, e seremos até que Jesus volte, em nome de Jesus. E eu vejo que nós conseguimos construir isso. Toda a minha bagagem, ou a minha pochete, como o Leandro diz, e a grande mala dele, nós conseguimos, com muitos desafios, unir a nossa bagagem e fazer dela, construir a nossa história, a nossa família. Eu não aceitava eu não queria replicar coisas que eu vivi no meu passado. Eu falava: não, a minha construção com os meus filhos vai ser diferente. A forma como eu vou lidar com os meus filhos vai ser diferente, sabe? A forma como eu vi o relacionamento, por exemplo, dos meus pais, eu não quero para o meu, vai ser diferente. E eu vejo que a forma como a nossa perspectiva, a forma como nós olhamos e encaramos a nossa realidade hoje, vai fazer diferença amanhã, no nosso futuro. Como você tem encarado isso, sabe? Às vezes a gente se apoia no nosso passado, na história que a gente viveu, né? De, eu não recebi carinho, eu não tive comunicação, sabe? A gente não... Eram só momentos de dor e cada um num canto. E hoje? O que você vai fazer com tudo isso hoje? O nosso objetivo era sempre estarmos juntos, para a gente se fortalecer junto como família. Família. Porque família é projeto de Deus. O Senhor ama a família. A família que talvez você hoje chegou aqui nessa noite pensando até em desistir. A família que talvez você pensou e achando assim, não vai dar, já tentei de tudo. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite: olha, a sua família é preciosa para mim.
A sua família é preciosa para mim. Irmãos, equilíbrio na família. Equilíbrio, ele é fundamental. Como a Rafa falou, talvez você tenha chegado aqui nessa noite com a família totalmente desequilibrada, desestruturada. Aquela parede fora do prumo, aquela parede que você olha e fala assim, vai cair. Às vezes é a parede do casamento, às vezes é a parede da paternidade, da maternidade, às vezes é a parede financeira. Uma família completamente desestruturada, desequilibrada, que gasta aquilo que não pode para ter uma vida que não tem, mas quer mostrar para as pessoas que é aquilo. Quantas famílias? Eu lembro de uma paciente da Rafa que morava no Leblon, riquíssima, se mudou para a Barra da Tijuca, e quando ela chegou na Barra da Tijuca, ela falou assim, interessante, porque os melhores carros do estacionamento são dos moradores que não pagam condomínio, são aqueles que querem mostrar uma vida que não tem. Às vezes está com o carro lá em busca e apreensão, não paga nem a prestação do carro, IPVA atrasado, não paga condomínio, o imóvel daqui a pouco está indo para leilão, mas o cara quer mostrar a vida para as pessoas. Falta de equilíbrio, equilíbrio financeiro, equilíbrio emocional, equilíbrio, você não pode falar um ai, e o outro já vem com uma pedra para atacar. Quantas famílias, eu fui criado dentro de uma família, como eu falei, que todo mundo sempre falava, gritava, tal, aquela coisa toda, mas era briga para tudo que é lado. Um podia falar uma coisa que o outro já se levantava para xingar o outro, para brigar com o outro. Graças a Deus todo mundo se converteu, glória a Deus. Glória a Deus. Briga o tempo inteiro dentro de casa, e às vezes a gente se acostuma com isso, acha que é normal. Gente, isso não é normal, falta de equilíbrio. Eu queria te convidar hoje para você ter uma vida, uma família equilibrada. Amém. Uma família edificada aos pés do Senhor é uma família equilibrada. Amém. É uma família que tem como prumo a palavra de Deus. Amém. O Senhor é o prumo da tua família. Amém. É aquele que você vai olhar e falar assim, está errado, tem que acertar. E aí você vai e busca lá na palavra, e você aplica isso, você traz para a sua vida sabedoria, discernimento para você enxergar as situações. Eu queria convidar você agora, fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça. Nós vamos orar. Nós gostaríamos de orar pela sua família agora. Nós queremos colocar a sua família diante do Senhor. Eu queria que você, que já é casado, se você está com a sua esposa aí, dá um abraço nela. Você está com seu filho, abraça seu filho aí. Você que é solteiro, você que é solteira, começa a orar agora pela tua família. Começa a falar diante de Deus, Senhor, eu quero uma família equilibrada. Muitos casamentos acabam, muitas famílias são destruídas, porque não existe equilíbrio dentro do lar, porque a casa não está edificada de maneira equilibrada, está fora do prumo. Cada um vai ali e coloca um tijolo de um jeito, do jeito que acha certo, da forma que acha certo. Não, hoje é dia de você destruir essas paredes e construir algo novo. Construa algo novo na tua vida hoje. Já viu aquela parede de tijolo demolido? Coisa linda aquilo. Vai desmontando tijolo por tijolo, vai tirando cada tijolinho que você colocou ali e vai reconstruindo algo novo. Pede a Deus agora, Senhor, derrama paz sobre a minha família, derrama harmonia dentro da minha casa. Eu quero ter o melhor pai do mundo, eu quero ser o melhor pai do mundo, eu quero ter a melhor mãe do mundo, eu quero ser também a melhor mãe do mundo, eu quero ser o irmão que ama todo o tempo, que está do lado, eu quero ser o melhor amigo do meu irmão, da minha irmã, sabe, viva isso.
Coisa linda. Projeto de Deus, família.